Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Te Encontro na Cozinha, onde semanalmente eu recebo convidados muito especiais que trazem um pouco da sua área de atuação, nos dão dicas importantes sobre saúde e bem-estar, e hoje não poderia ser diferente. Eu recebo aqui o psiquiatra Dr. Cláudio Malman. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Prazer para mim estar aqui com você. Nós que agradecemos, porque tem muitas áreas de atuação aqui do Dr. Cláudio que ele vai poder trazer várias ideias aqui para a gente hoje. Ele é formado pela Universidade Católica de Pelotas, é titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, tem residência na Santa Casa em São Paulo, subespecialização em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e eu quero deixar em aberto aqui todas essas áreas diferentes que você me contou aqui antes do podcast já, que você também tem atuação. Conte um pouco mais pra gente sobre. Então, além da psiquiatria, né, que sempre estou estudando a psiquiatria e a gente vem melhorando a nossa formação, eu gosto muito da área da emergência mesmo, né? Então, eu sempre gostei da área de emergência, área de resgate, que foi o que despertou em mim para fazer medicina a primeira vez. Né? Eu me deparei com um acidente uma época, né? E quando eu olhei para as minhas mãos, elas estavam... Eu sei que pode ser estranho para algumas pessoas, mas elas estavam sujas ali porque eu estava ajudando, né? Com sangue, aquilo ali, né? Aquela emergência ali. E acabei ajudando a levar aquelas pessoas para o hospital. E quando eu olhei na minha mão, eu pensei, mas é isso que eu quero fazer, né? Então eu fui para a área da medicina e sempre gostei da emergência. Então eu trabalhei no SAMU por muitos anos. Eu trabalhei 7 a 9 anos também na emergência do Hospital Maicê, na UTI do Maicê, né? No Arcanjo, que é o helicóptero de resgate, o serviço de transporte e resgate aéreo lá de Florianópolis, né? Pelo bombeiro, e também no Águia da Polícia Militar, né? E foi uma realização de um sonho, conseguir atuar nessas áreas, né? Onde a gente tem a medicina ali, aquela parte mais clássica da medicina, mais intensiva mesmo da medicina, nessa parte clínica de emergência, né? Foi muito bom fazer isso. E aí eu fiz, então, em Curitiba, a especialização em resgate e transporte aéreo e todos os outros cursos que a gente precisa fazer para atuar na ambulância também do SAMU, né? Para atuar tanto na parte aérea quanto na parte terrestre, né? Foi muito gratificante, foi muito bom fazer essa parte aí. Acredito. Nossa, muitas pessoas aí devem muito, então, ao seu serviço nessa parte também, né? E hoje mais atuante na psiquiatria, consultório, basicamente. Hoje eu estou mais praticamente só na psiquiatria, né? A partir de 2021, se eu não me engano, ou 22, né? Eu pedi o desligamento do bombeiro lá de Florianópolis, então comecei a atuar e me dedicar praticamente só à psiquiatria. Eu lembro que um professor lá de São Paulo, uma vez ele disse, não tem como você, né, atender e se dedicar a 2 santos, tu vai ter que escolher um. Né? E ele me dizia assim, quando você começar a emburrecer na clínica, que tu não lembrar mais daquela dosagem de noradrenalina da emergência, você tá sendo um bom psiquiatra, né? E hoje eu tenho dificuldade mesmo em lembrar, às vezes, uma dose da dipirona. Né? Eu tenho dificuldade, né? Não é exatamente igual andar de bicicleta, que tu não esquece, né? Se tu não está praticando, a gente vai esquecendo. E eu me dediquei praticamente só à psiquiatria hoje, né? Realmente não tem como se dedicar a 2 áreas da medicina tão diferentes assim, né? E aí hoje a minha formação e os cursos que eu procuro fazer são em volta da psiquiatria. Excelente. Bom, é para esse lado que a gente vai puxar hoje. Nós vamos falar sobre transtornos alimentares e o comer emocional. E eu gosto de começar falando que até eu estudo muito essa parte de comportamento alimentar também. E depois da pandemia talvez tenha aflorado mais ainda o lado do comer emocional, mas eu vejo que nem todo comer emocional é ruim. Até porque nós estamos na cozinha da minha casa, Exato. é o coração da casa, né? Nós que temos uma descendência aqui, principalmente italiana, alemã, na nossa região, a gente sempre brinca, recebe as pessoas já pela cozinha. Então é ali que acontecem muitas trocas, muitas emoções que podem ser muito positivas. O problema é quando isso se torna disfuncional. É quando a gente usa a comida com uma outra, como uma fuga, com outros olhos, né? Não só nesse lado afetivo, positivo. E aí a gente começa a ter alguns transtornos também em decorrência disso, né? A gente tem alguns transtornos alimentares, né? Alguns são bem conhecidos,
que é o transtorno de compulsão alimentar, que é a dificuldade da gente controlar a quantidade de ingesta, né, em algum período de tempo. Mas tem outros transtornos alimentares que não se fala, né, muito, que são os transtornos mais esquisitos, assim, né? Para trazer alguma coisa diferente, então, existem pacientes que eles têm... Eu recebi, inclusive, essa semana passada, né? Eu tive mais um paciente, que é o paciente que come papel, né? Comer papel. E aí tu pergunta assim, mas quem sabe come um post-itzinho, assim, né? Até começou por aí, né? Não, dá em torno de 30 folhas A4 por dia, né? Só. Então, isso é bem complicado, assim, comer papel. Comer gelo também é uma coisa que a gente percebe um transtorno alimentar, né, no comer gelo. Esse tipo de transtorno alimentar na verdade, não são alimentos, né? São materiais, são substâncias que não têm valor nutritivo nenhum. Como a gente não consegue fazer a quebra da celulose, o papel a gente não consegue se alimentar, né? O papel higiênico, inclusive, ele é muito perigoso, porque ele forma uma massa bem homogênea, né, e que pode levar a uma obstrução intestinal, né? Tem pacientes que comem terra, né? Tem pacientes que comem metal, né? Então existem alguns transtornos alimentares um pouco peculiares, assim, que são... Até mesmo na gestação, né? Existe um transtorno chamado pica-malácia, que nos fala muito sobre essa vontade de comer coisas não comestíveis, né? É esse aí. Uhum. E que muitas vezes está associado a deficiências nutricionais. É verdade. Muito intensas, normalmente ferro, cálcio. Tu sabe que quando eu vi isso a primeira vez, eu lembrava assim do gato, né? O gato, ele come carne, ele não gosta de comer. Dá verdura pro gato, ele não quer comer aquela verdura, né? Mas daí tu viu o gato lá na grama pastando, né? Eu perguntava assim, mas pro pai e pra mãe, né? Por que o gato tá comendo pasto ali? O que deu? O que deu com o gato? Não, ele deve estar faltando algum nutriente, alguma coisa, ele está lá procurando até um remédio para ele. Está comendo um pastinho, porque o cérebro deve estar dizendo para ele que é aquilo ali que ele tem que comer. E ele vai de atrás aqui. Faz sentido. Sim. Nesse sentido de outros transtornos, a gente fala muito da compulsão alimentar, até porque a própria pandemia aflorou muito isso. Acredito que seja o transtorno mais recorrente também em tratamentos, ou que as pessoas conseguem identificar com um pouco mais de clareza. Porque a anorexia, a gente sabe que tem poucos casos diagnosticados, talvez existam mais, mas eles não chegam a ser diagnosticados. Sim. Por inúmeros motivos, né? E hoje também cada vez mais a vigorexia e ortorexia, né? Então, transtornos relacionados à composição física, esse desejo de estar musculoso, de estar com o corpo em forma, e a ortorexia, um perfeccionismo muito grande na qualidade alimentar. Da escolha dos alimentos ali, né? Então, a parte da vigorexia, eu particularmente não tenho esse problema da vigorexia. Eu não tenho esse problema. Eu já vim de preto para disfarçar um pouquinho, né? Vamos, o que você está disfarçando? Quem sabe o meu transtorno alimentar, né? Disfarçando vindo de preto, né? Eu mexia com ela no início aqui. O pessoal, tem gente que nunca me viu com outra roupa a não ser branco. Nunca me viu, né? E hoje eu estava ali na clínica, quando eu fiz a chamada, né? Eu digo, mas eu vou com essa roupa, até porque a gente vai para a cozinha, e de fato foi recebido pela cozinha, né? Então eu vou com a roupa que eu ficaria na minha cozinha, agora o meio-dia, né? E de fato, cozinha mesmo, tudo aqui, né? E aí vem assim, a parte da vigorexia, que é essa parte dos exercícios, né? Quando eu era mais novo, isso falando, quando eu tinha ali meus 18 a 25 anos, né? Outra coisa que eu fiz foi jogar futebol sem profissional. Então a gente tinha aquela coisa de corrida e tal, né? Eu lembro que tinha uma época que a gente buscava essa coisa daquela perfeição. Tem lá em Cruz Alta, que eu sou do lado do Rio Grande do Sul, tem uma pista ali no Exército, né? 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar, né? Quantas voltas fazia, Malma? 16 voltas naquela pista. Tinha que fazer 16 voltas, né? O que é isso? Isso é uma coisa mais obsessiva, né? Que eu tenho que completar, que eu tenho que conseguir aquilo ali. Por quê? Porque eu vou ganhar essa massa muscular, aquela resistência e tal, vou ter essa reserva, né? Não era tanto aquela situação do corpo por comer, por engordar, mas eu buscava muito essa situação. Depois, logicamente, a vida vai para outros caminhos, né? Tive algumas lesões que não pude continuar jogando futsal,
né? E aí a gente foi abandonando isso. Mas se percebe pessoas que têm a vigorexia e aquela coisa mais obsessiva de ficar contando calorias, né? Mas isso aqui eu não vou comer, né? Por que eu não vou comer isso aqui? Isso aqui eu não vou comer porque tem tantas calorias a mais. Olha aqui, ó, botaram um pouquinho de açúcar, né? Isso aqui não dá porque tem um pouquinho de açúcar. Quando tu vai procurar e tu vai olhar, aquela pessoa tem uma restrição alimentar, né? Inclusive tem esse nome, que é o transtorno de restrição alimentar, né? Junto com esqueci o nome. Ortorexia. Isso, ortorexia. Junto com a ortorexia, tá? Então, essa coisa de ficar contando caloria, de ficar extremamente preocupado e pensando muito nessa situação específica, que é o que eu vou comer? Será que eu posso comer isso? Né? Será que eu devo? Será que eu não devo? Né? Tem uma questão que eu acho bem importante, que é, e o colesterol, mano? O negócio do colesterol, né? Eu como banha porque a vizinha lá morreu com 100 anos comendo banha, ou eu como o óleo, né? O óleo vegetal, o azeite, né? Que vem da oliveira ali. Qual que é o melhor? O que eu vou comer? São pessoas que criam muito essas coisas e são muito categóricos. É muito extremismo, né? Esse extremismo, inclusive, dificulta a nossa evolução. Porque como a gente, né? Nós somos animais que conseguem comer várias coisas, então que a nossa dentição, ela é bem diversificada, justamente para você ser mais carnívoro, para comer planta, para comer... O que a gente consegue se alimentar são várias coisas. Isso nos deu, essa diversidade alimentar, nos deu muito dessa nossa capacidade intelectual, do desenvolvimento cerebral que a gente tem hoje, da nossa parte cortical, e facilitou muito, ao longo de algumas eras do gelo, que a nossa espécie chegasse até aqui. Hoje, a gente traz essa bagagem genética da diversidade, mas se essa bagagem genética da diversidade não tiver um controle, isso vai ocasionar os transtornos alimentares, né? Voltando à vigorexia, que é a prática de exercícios físicos de forma exagerada, mas como um mecanismo compensatório. Compensatório em relação, eu comi um pouquinho a mais, então agora eu tenho que correr tantos quilômetros. Eu comi um pouquinho a mais, eu vou ter que ir 2 vezes na academia na quinta-feira, uma vez não vai adiantar, né? A pessoa fica muito ligada a esse tipo de detalhe, né? E não percebe que a alimentação é para ser uma coisa prazerosa, é para ser uma das partes fisiológicas nossa, e também dá prazer. Porque se não desse prazer, a gente não ia atrás do alimento. Com certeza. Né? Voltando um pouquinho, falando dessa parte evolutiva, os mecanismos de recompensa que a gente tem no cérebro, né, eles estão armados e organizados para que você realmente busque o alimento que tem o maior teor calórico, né? Se a gente pegar lá 100 mil anos atrás, coletores, né, tu não tinha ali no rótulo ali da frutinha quanto que tem de calorias, se isso aqui é bom ou se não é. Como é que era feito isso? Você comia, né? O cérebro te dava uma recompensa, porque o cérebro sabe, em função da evolução, o cérebro sabe, isso aqui é bom, isso aqui é legal para você comer, né? Você sente aquele gosto bom, você acha aquilo ali gostoso, você tem uma recompensa que é diminuir aquele teu estresse fisiológico na busca pelo alimento, e aí você sabe que aquele tipo de alimento é bom. A gente pensar, a gente tem um padrão, né? Chocolate. Claro, tem quem não gosta, mas a grande maioria gosta de chocolate, né? Ah, uma carninha assada, uma coisa... Muita gente gosta disso. Malma, já entrou alguém na tua clínica se queixando que está com um transtorno de compulsão alimentar e um vício desesperado em alface? Não. Não. Por quê? Porque a quantidade de caloria que tem ali é mínima, praticamente zero. O que a gente vai aproveitar é alguma fibra, né? Que tu aproveita bastante, mas a gente não quebra aquela celulose, né? Então as pessoas não têm uma recompensa se estiver só comendo alface, alface, alface. Não tem. Bota a lasanha ali. Ah, a lasanha tem recompensa. Então o cérebro te dá aquela recompensa justamente para você saber escolher qual alimento que tem maior quantidade de caloria e que no mundo mais escasso de gente, né? Antigamente nós éramos coletores, estou falando,
há 10 mil, 20 mil anos atrás. Né? Então, aquele alimento é o alimento que o teu cérebro diz assim, busque mais desse aqui, que eu vou te dar um pouquinho mais de serotonina, dopamina, um pouquinho mais de glutamato. Busca isso aqui, tu vai receber essa recompensa, tu vai receber prazer. Então, você come o açúcar, que ele já vem pronto, né? Sacarose, né? Aquilo vem prontinho, vai quebrar ali para chegar na glicose, que é o nosso combustível, e o cérebro diz, ó, vai de atrás dessa fruta que é doce. Não pega aquela amarga, pega as doces, vai de atrás da docinha. Aí a natureza já pintou elas ali, deixou elas pintadinhas assim, mais de amarelo para chamar atenção, contrastando com a folha verde. Então você vai exatamente naquela mais docinha. Quando tínhamos escassez alimentar, isso era uma coisa muito importante naquela época, e esse mecanismo que nós temos, né, nos trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui. O problema qual é hoje? A gente tem esse mesmo mecanismo. Tem. Mas as ofertas alimentares são muito maiores. Tu vai no mercado, está tudo pronto. Inclusive o tempo de preparo é bem menor. E esse tempo de preparo, você pode falar melhor do que eu, a pessoa abre ali abre a embalagem, esquentou no micro-ondas ou já está pronto e já comeu, é muito rápido. Não dá tempo de você se preparar e degustar aquela alimentação e ter uma expectativa em cima daquele alimento. Então ela come, inclusive, com uma velocidade mais rápida e nem percebe que está comendo. Não é? E o cérebro é óbvio que está organizado da forma como estava há alguns 1000 anos atrás. Quanto mais caloria tiver, mais eu vou fazer esse cara comer. Mais eu vou fazer essa menina comer. Tá? Então, se a gente não tem um balanço nesse sistema de recompensa, vai acontecendo o quê? Tu vai comendo cada vez mais. Até que tu começa a perceber que aquilo está ruim. A parte psiquiátrica entra aqui. Por que a gente chama de transtorno alimentar? O que é um transtorno? Né? O que é uma doença ali, irmão? É uma doença que está causando sofrimento clinicamente significativo para aquela pessoa ao se alimentar. Ela precisa se alimentar, mas o ato de se alimentar já é uma coisa, não digo traumática, até pode ser traumática, mas é uma coisa muito desconfortável comer e era para ser prazeroso. Né? Então ela se alimenta, e aí ela pode, depois daquela alimentação, se ela não teve controle, porque busca o sistema de recompensa, ela tem a culpa, tem essa culpa patológica. Tá? Quando eu penso nessa alimentação emocional, eu acredito que tem etapas. Tá? O alimento ser preparado, você ter uma perspectiva que na sexta-feira você vai fazer um churrasco. Né? Toda essa perspectiva que gira em torno dessa alimentação. Quando tu olha foto de família, dificilmente está fazendo outra coisa que não está na mesa também, né? Que é onde se reúne, onde tem aquela emoção, onde tem aquela situação ali. Então, esses mecanismos de recompensa, que ao longo de vários anos, né, milênios aí, funcionaram muito bem. Funcionaram muito bem em épocas de escassez. Né? Período glacial, a alimentação diminuiu muito, as plantas morreram, que era o congelamento do nosso planeta. Então tu tem que buscar e catar aquilo e alternativas daquilo que te dá mais caloria para sobreviver. Né? E a gente se adaptou a isso. A gente se adaptou muito bem a isso. Mas com toda essa revolução industrial, com toda essa parte da industrialização dos alimentos, da fartura, da oferta, né? E eu não digo poder aquisitivo. Né? Você percebe pessoas que têm um poder aquisitivo menor, né? Isso também pode influenciar por outros fatores de angústia e de estresse, né? Que tem um sobrepeso ou tem obesidade 1, 2 ou 3, justamente por isso, por essa compensação. Então, um mecanismo de compensação que o cérebro nos dá hoje, aonde ele pode ter, na verdade, esse distúrbio ou esse transtorno compensatório, né, pode levar aos transtornos alimentares, a forma de se alimentar. E é importante porque, irmão, porque a nossa alimentação, todo mundo precisa se alimentar, né? A gente é dependente de comida, dependente de químico, irmão, praticamente, né?
Só que tu depende de uma coisa que não te faz mal, teoricamente. Mas se for em excesso, vai te fazer mal. O que estaria desregulado? Eu te digo isso não pela minha opinião, eu te digo isso pelo que a gente vê ultimamente, né? Aquela história de eu tô comendo mais só porque eu tô nervoso, porque briguei, porque deu um problema, porque meu filho tá com febre de noite. A gente tem percebido que o problema maior não está ali. A gente tem essa capacidade de resiliência para superar essas dificuldades. Mas se percebe que o mecanismo compensatório da alimentação pode estar alterado. Mas como é que ele está alterado? Porque a gente vê lá, às vezes, a criança, que ela nem tem tanta preocupação, ela está comendo a mais, né? Algumas teorias que a gente tem hoje na vanguarda mostra isso, né? Lá no neurodesenvolvimento. Isso associado também a transtorno de déficit de atenção, transtorno de aprendizado, autismo e outros problemas que a gente nota prioritariamente de início na infância. Então, os transtornos alimentares, né, se tem uma linha de estudo de pesquisa hoje que mostra isso. Esse mecanismo de recompensa de neurotransmissor que pode estar desregulado. Por isso a importância de ir lá na criança e conseguir organizar a alimentação dessa criança, os hábitos, a cultura dessa criança, para ela saber o porquê que ela come, para que ela está comendo, qual o intuito daquela alimentação. Levar isso e trazer para esse cenário cultural, mas essa parte clínica, essa parte que possa ter um distúrbio, também deve e precisa ser avaliado, né? Então, hoje, em suma, o que leva muito aos transtornos alimentares? Essa questão do mecanismo de recompensa, né? Nós estamos organizados em função disso. Foi milênios para nos organizar e hoje a gente tem uma oferta, né? Uma oferta mais intensa em cima disso. Essa oferta mais intensa leva a você ter dificuldade de escolha. Pode que eu dê um balão aqui, mas eu vou te dizer, é melhor aquela massa de tomate, que tu pega o tomate, que tu faz ela, que tu cuida dela ali, para você fazer o teu alimento, do que você ir lá pegar aquela outra, que às vezes tem bastante glutamato, conservante, tem aditivo. O glutamato, né? O glutamato é envolvido no transtorno de compulsão alimentar. É um neurotransmissor. Vamos aonde que tem glutamato? O glutamato é o realçador de sabor, que está escrito ali, né? Que é o glutamato de sódio, né? Antigamente tinha uns nomes ali, Ajinomoto, esses tipos de coisa, né? São aditivos que você coloca no salame, você coloca isso, em vários alimentos você coloca, né? Naqueles hambúrguer industrializados, o salgadinho é puro glutamato. Esse salgadinho aqui de costela, nunca viu uma costela na vida, e quem come aquilo ali diz que tá com gosto de costela, não conhece costela. Mesmo lá no Rio Grande não tem gosto de salgadinho. É verdade. Né? É diferente, né? Sei o que de presunto, não, aquilo ali nunca foi presunto. Aquele miojo, né? Bota o miojo, faz a massa ali, lá em casa pode comer o miojo, só a massinha. E aquele... Sem o tempero. Aquele não é tempero, aquele nunca foi comida. Do ponto de vista, né? Nunca foi comida. A massa, sim, né? Que é processado ali, pré-cozido, né? Mas o temperinho tem muito glutamato. Né? E isso é um problema nas alimentações, inclusive das nossas crianças. Né? Porque é dali que vai levar esse distúrbio e essa corrida. Né? É diferente da criança ir lá e pegar uma bergamota ali no pé e comer. Ela não vai comer o pé inteiro da bergamota, mas deixa um pacote de salgadinho com glutamato ali. Exato. Ela começa a comer, ela come, ela parece que não quer parar. Né? E dá até briga, os irmãos brigam pelo salgadinho, mas ninguém briga por uma banana. É verdade. É verdade. Por quê? Porque a recompensa da banana ela é muito mais natural. Quando você tem uma fome um pouco a mais, você realmente vai ali e come. E tu divide com o outro, né? Mas o salgadinho a criança às vezes pega escondido e sai pro irmão não ver, para comer tudo. Né? Porque tem aquela fissura. São alimentos hiperpalatáveis, né? Estimula muito a vontade dos nomes eu não sei. Mas é isso mesmo. Mas estimula bastante, né? E pode levar a uma compulsão. Porque a criança está comendo, inclusive, sem fome. Ela não está com fome. Ela está comendo só para sentir aquele gosto ali.
e receber a recompensa. Prazer. Perfeito. Depois dessa aula, realmente esse é o resumo para a nutrição também. Essa questão dos alimentos hiperpalatáveis, a dificuldade do controle de ingestão. É difícil que a gente consiga comer muito de alimentos naturais. Existe realmente uma certa limitação, até pelo sabor ser mais neutro. Certeza. Então, não tem essa necessidade do repor, né? E ainda, contextualizando isso, tu comentou da criança, né? Observar a criança, talvez até antes, ainda na gestação. Hábitos alimentares da gestante, o bebê começa a sentir os sabores a partir do segundo trimestre de gestação. Então, já existe uma questão de formação de paladar ali e também de toda essa questão metabólica mesmo. Inclusive porque os transtornos podem ter uma linhagem genética, né? É um dos fatores, né? Eles são multifatoriais, né? Nunca é um item só. Tem, inclusive, essa parte genética, né? Tem algumas linhas de tratamento que é tratar a família. Tratar os hábitos alimentares da família, né? Tanto por só o hábito ou o costume, ou essa parte genética mesmo, que vai sendo estimulada e aquilo vai virando um hábito alimentar totalmente equivocado. Uma coisa que dá bastante fissura, que eu uso também para explicar a situação de algumas medicações, né? Quer ver uma coisa? Tem o bis aquele, né, o chocolatinho. Tu come o chocolate, o bis, tu tem que abrir o pacotinho, mas é fácil, ele já não vem tão colado, ele vem meio saindo. Tu abre correndo e bota o bis na boca, certo? E te dá aquela bomba de prazer. O cérebro te entrega muito neurotransmissor. Entrega, mamãe? Entrega. Entrega, inclusive, opioide ali. Só que é muito volátil, aquilo vai embora rápido. Vai embora muito rápido, né? A gente chama que tem uma meia-vida muito curta. Então você teve aquela bomba de prazer e acabou. O que tu faz? Tu pega outro. Por isso que é bis, porque o nome é bis. Tu come outro, né? Por que eles não vêm separados, sem a casquinha? Porque dá mais fissura, tu tem que tirar aquela casquinha. Aí tu come outro. Se tu pegar a quantidade de bis que tem ali, tipo 300 gramas, não sei bem certinho, 320 gramas, tu come a caixa inteira, tu não para. Por quê? Por esse mecanismo curto, que é a fissura, né? Aí você tem a descarga dos neurotransmissores, aí você tem uma necessidade de não parar de sentir aquele gosto, aquele prazer, e tu pega o outro. E aí você vai fazendo essa onda. Essa onda que leva à compulsão alimentar. Depois que você tá nessa onda, tu não precisa nem ser obeso. Tu come 3 bananas, depois não percebeu. Que antes, se fosse só banana, tu não ia comer as 3. Aí inventaram o bis, aquele grande, assim. O bisão, que eu disse. Inventaram o bisão. Tu chega ali, pega o bisão, tu come um, tu não quer mais. Mas um não dá uma caixinha. Por que o bis grande você come um ali, ou até divide com o outro, e o pequenininho não? Porque não faz essa onda de liberação dos neurotransmissores que fazem a recompensa. Tu vai comendo, tu fica saciado, fica enfarado daquele bis grande. Aí tu não quer mais. Ele demora para baixar, né? Mas essa onda que faz o bis pequeno, né? Inclusive isso é estratégia e tática, né? Com certeza. É tática da indústria farmacêutica, alimentícia, né? Para você consumir. Então eles botam as porções pequenininhas justamente para fazer essa onda e ir te levando a esse consumo. Tem até estudos de tempo mão-boca para analisar isso, quão rápido se come. Tem muita coisa. Aí entra... É profundo, realmente. Mas já que a gente falou sobre compulsão, até por ser um dos transtornos mais citados hoje, muitas pessoas definem erroneamente a compulsão alimentar. Por episódios esporádicos de comer um pouco a mais, o que é perfeitamente normal. Sim. Todos nós vamos ter alguns momentos que a gente vai dar uma exageradinha pelo prazer da comida, pela festa, pela confraternização. Sim. E episódios esporádicos não configuram uma compulsão. O que eu acredito que traga muito isso, claro, existem os critérios definidos, né, pelo próprio DSM, do que definiria uma compulsão alimentar, mas normalmente eles não acontecem em público. Em grande maioria eles acontecem sozinhos, com qualquer tipo de alimento, mas muitas vezes tem um gatilho, tem um alimento-chave, né, que quando comeu aquilo, é exatamente o que tu comentou, comeu a caixinha de bis, agora eu vou comer mais coisas ainda depois, né? Então, mas isso tende a acontecer por algumas regrinhas, né? Existem alguns critérios diagnósticos para dizer o que realmente é a compulsão alimentar, né? Esses critérios são assim.
salvo engano, eu acredito que se você tiver no mínimo, um episódio por semana de compulsão alimentar. E o que é uma compulsão alimentar? Para mim, separar a compulsão alimentar, essa pessoa come bastante, né? Esse aqui é compulsivo na alimentação. Então você precisa, numa ingesta de um período de tempo, né? Eu lembro que o livro coloca ali em torno de 2 horas, tá? Que você comeu uma quantidade de alimento muito superior à média normal que você e que as outras pessoas comeriam. E junto com isso, você teve uma culpa e você teve uma percepção do excesso e do exagero. Isso é uma compulsão, isso é uma compulsão alimentar. Certo? Ocorreu uma vez por semana. Tem uma compulsão alimentar leve. Mas está ocorrendo 3 vezes por semana. Uma compulsão alimentar leve. De 4 a 8 ou a 7, não lembro, acho que é 7 vezes moderada. De 8 a 14 grave e depois muito grave. Se não me engano é isso, né? Porque aí tu tá tendo 2 por dia, 3 por dia episódios de compulsão alimentar. E isso notadamente vai te levar, se não tiver mecanismo de compensatório, vai te levar ao aumento de peso. Então a definição do transtorno de compulsão, você precisa ter no mínimo um episódio por semana, né? E isso tem que levar 3 meses no mínimo. Então ele teve um por semana, durou ali, foi nas férias, né? Teve um por semana nas férias. Não, tem que durar uns 3 meses para a gente considerar o transtorno de compulsão alimentar. E ele não pode ter a compensação. Se tiver um mecanismo compensatório, né, aí ele vai mudar para outro tipo de transtorno. Por exemplo, a bulimia, né, que utilizaria formas até o próprio laxante, vômito, para expurgar esse excesso. O vômito seria o principal. Né? A pessoa tem um episódio de compulsão alimentar e aí logo em seguida, quando vem aquela culpa, porque tem que ter aquela culpa, e ela perdeu o controle do que ela estava comendo, ela não conseguiu frear o que ela estava comendo, perdeu o controle, e aí depois ela vai vomitar, para se livrar daquele excesso de alimentação, né, no intuito de não ter o ganho de peso. Geralmente a pessoa que tem bulimia, ela tem o peso aumentado, né? Ela já tem o peso aumentado, e ela está tentando controlar. Ou exercício ou laxante ou diurético, e aí começa a ficar perigoso, né? Usa furosemida lá, é um diurético de alça, né? Ele expolia muito potássio, né? E depois tem uma arritmia pelo excesso, então, de uso dessa medicação. A maioria dos transtornos acabam agravando questões de saúde, né? Então começa até por um aspecto mais psicológico, e hoje talvez as redes sociais tenham amplificado muito isso, apesar de que não é de hoje que existem os transtornos, né? Muito antes da própria rede social, só que agora ela está mais nítida, né? Ela trouxe um pouco mais a comparação. Então normalmente vem nesse aspecto de insatisfação com o peso, insatisfação corporal, e até práticas divulgadas em mídias sociais, infelizmente, né? A gente sabe que entre adolescentes é um público muito afetado, e a gente vê hoje o TikTok mesmo, o Instagram, trazendo conteúdos, temas muito difíceis de lidar, porque já é um público suscetível, né? Então, até recentemente, eu não tenho TikTok, mas os meus pacientes trazem informações sobre, né? De uma trend que tinha lá entre adolescentes que ficavam falando magras, 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 repetindo muito o termo, né? Colocando aquilo ali. Exato. Então, a gente tem uma pressão social que todo mundo sabe sobre a questão do peso, sobre a questão estética. Talvez por isso até as mulheres sejam um pouco mais suscetíveis a transtornos alimentares. É bem possível que seja por aí, tá? Porque tu tá tendo ali no TikTok, tu tá tendo... Hoje em dia a TV não é uma coisa, né? É mais o celular, né? Porque está barateando as TV. A TV está ficando barata. Antigamente a gente, lembra, comprava só na Copa do Mundo. Né? Tinha propaganda para comprar TV na Copa. Chegava a época da Copa do Mundo, começaram a fazer campanha para vender TV. Né? Sempre Toshiba, não sei o que. E era aquela briga lá. Mas hoje em dia, então, as redes sociais... Naquela época já se falava isso. Eu estou falando de 30 anos atrás, né? Não posso entregar muito a idade. Não, a gente não vai considerar. Não vamos falar isso aí. Né? Então, se falava na TV sobre isso. Né? Você falava, os desfiles de moda, naquela coisa de desfile de moda.
Mas hoje em dia, como qualquer pessoa pode ali e expor conteúdo, então aquela pessoa que tem um corpo melhor, aquela pessoa que está mais magra, ela começa a aparecer mais, ela começa a divulgar aquilo como sendo uma coisa boa e juntando seguidores, né, e tendo mais visualizações. Então aquilo começa a ser um modelo e causa uma pressão social, né? A pessoa que está olhando aquilo ali, né, e aí isso pode ir tanto para um lado quanto para o outro, né? Tu pode usar as redes sociais, né, para explicar isso para as pessoas e elas terem um benefício, né, em relação ao que elas estão olhando, né, em relação à normalidade. Tu não precisa ter aquela magreza, né, para você ter valor, né? A pessoa não vai ter valor em função da parte do corpo, mas também tem esse lado negativo que se eu não atingir aquele padrão de magreza, de beleza, de índice de massa corporal, né, a pessoa pega essa dificuldade de ter um bom desempenho em relação ao corpo, ela associa isso a valor pessoal, né? Então, se eu não tiver um corpo bonito, igual aquela moça que apareceu ali no TikTok, eu não tenho valor pessoal. E algumas pessoas já carregam isso, né? Ela já não se sente que tem tanto valor, então ela busca através dessas situações, né? Da roupa que ela veste, de algum desempenho que ela tem, inclusive esse desempenho de ter um corpo bonito. Tanto na vigorexia, que são os exercícios, às vezes de forma excessiva, quanto fazendo restrição alimentar, né, para não engordar, contando caloria, que não pode engordar, que é essa pressão social. Então o TikTok, essas redes sociais, elas podem ajudar muito, porque tem muita coisa boa ensinando. Com certeza. Né? Tem bastante coisa ensinando como fazer, mas tem também essa parte bem pejorativa, né, que trata essa parte alimentar, e trata a estética, e trata o corpo como uma exigência. Ou você é assim e você tem valor, ou você é assim e você não é. E aí depende de cada um. Porque algumas pessoas vão ser atingidas por isso e vão comprar essa ideia. E isso vai trazer um problema para a saúde. Tanto físico, na parte alimentar, nutricional, quanto na parte psiquiátrica. Porque se tu não consegue atingir aquilo, tu sofre. Né? A pessoa se sente mais fracassada ainda por não conseguir atingir aquele padrão. E entrar nesse aspecto emocional realmente envolvido. A gente precisa usar o filtro, né, com as redes sociais, sugar o que há de bom, como, por exemplo, a gente está fazendo esse conteúdo aqui agora, trazendo essa clareza. Então, as mídias, elas nos ajudam muito, mas a gente precisa realmente filtrar, perceber que isso não está me fazendo bem. E às vezes eu acho que essa é a principal dificuldade, é reconhecer esses sinais, porque nem sempre eles são tão claros para quem está passando por essa dificuldade, até por questões emocionais de outras áreas, né? E acaba refletindo ali no campo alimentar. Então, como você comentou antes, é um estresse de várias outras coisas ao redor, mas que recai sobre um excesso alimentar ou mesmo sobre transtornos voltados à diminuição de calorias, né? Então, a gente tem muito esse aspecto emocional envolvido. E justamente sobre isso, para uma pessoa que esteja nos escutando nesse momento, que sinais ela precisa ter atenção, que ela pode estar levando a um transtorno alimentar, a um comer transtornado, o que pode chamar a atenção dela para buscar um recurso, buscar esse auxílio? O que ela vai identificar é o sofrimento. Tá? A alimentação já não é uma coisa somente fisiológica e uma coisa prazerosa. A alimentação está causando sofrimento. Ela pode não conseguir identificar o que é que está acontecendo ali, né? Mas ela sofre com a ideia da alimentação, né? Vamos sair para ir para um lugar, mas não posso comer como eu queria. Eu não vou ter controle sobre isso. A gente tem, na psiquiatria, várias patologias, elas vão colocar assim, sofrimento clinicamente significativo, que incomoda a pessoa. Ela sofre com aquilo. Ou prejuízo em alguma área social, profissional, acadêmica. Tá? Eu vou sair com alguém, eu não saio, que eu prefiro não ir, porque se eu for eu vou comer demais. Então eu não vou no aniversário, porque senão eu vou comer. Então começou a causar prejuízo social. A pessoa está sofrendo com isso. Ela começou a perceber que está nesse sofrimento, por um motivo que seja, ela pode não conseguir identificar, ela tem que procurar ajuda. Ela tem que procurar ajuda nutricional, ou, se precisar, com indicação, a ajuda psiquiátrica, né? Porque como isso faz parte do nosso psíquico,
na nossa mente que regula tudo isso, nos impulsiona. A gente faz uma coisa que não quer fazer. Como é que eu faço uma coisa que eu não quero fazer? Onde que está essa regulação? Onde é que está esse problema? Esse problema está lá na parte psíquica, né? Então quem trata isso é o psiquiatra. E como que eu vou me alimentar, mal? Aí como que você vai se alimentar? Aí essa parte eu não alcanço. Aí é a nutricionista que vai mostrar então como fazer aquilo ali. Porque o tratamento depende também da parte da nutrição, né? A gente tem lá na clínica, eu estou desenvolvendo os planos de acompanhamento, e nos planos de acompanhamento vai fazer parte, né, em seguida, vai fazer parte a nutricionista. Ela já vai entrar no programa. Por quê? Porque se é para ter sucesso no tratamento, você precisa ter a nutricionista. Você precisa ter ela aqui do lado, senão não vai funcionar, né? Então, nos transtornos alimentares, vai estar ali incluso, ó, faz parte, já que a gente quer transformar a tua vida, faz parte dessa parte da nutrição, e a gente tem que melhorar isso aqui também. Até porque a gente come todos os dias. É verdade. Então, e cada tipo de transtorno vai ter uma atenção específica, né? E em tratamentos, já que a gente falou mais da compulsão alimentar, o que a gente tem hoje para auxiliar o paciente que está diagnosticado? A gente tem, na área da psiquiatria, a gente tem algumas medicações que elas ajudam bastante, tá? Como a gente tem comorbidade com outros transtornos, né? Os transtornos alimentares são os que mais têm comorbidade com outros transtornos. Transtorno depressivo, transtornos de ansiedade. Ansiedade em si não é uma doença. O que ele tem? Ele tem ansiedade. Não. A ansiedade é consequência do problema, né? Então, quando a pessoa vem com diagnóstico de ansiedade, está errado, né? Ela tem algum outro transtorno, pode ser um transtorno alimentar gerando ansiedade, que não está conseguindo se alimentar com tranquilidade, fica ansioso para se alimentar. Então, a gente tem hoje para tratar a base desses transtornos comórbidos que essa paciente tem, tanto um transtorno de humor, e um deles pode ser o transtorno depressivo, adicção com outras substâncias, com drogas ilícitas, tá? Até porque isso está cada vez mais próximo, não do problema das comorbidades, das ansiedades, da depressão, mas o transtorno na alimentação está cada vez mais próximo dos transtornos adictos, dos transtornos por uso de substância por droga, não é? Qual é a fissura que eu vou ter pela água? Sede, tu só pensa na água, tu quer porque tu quer água, né? Mas ela tem valor nutricional? Claro que tem, ela vai te hidratar. E qual é a fissura que eu tenho, então, pela comida? Tu tem fissura pela comida? Sim, é a fome. Quando eu fiz treinamento no exército, eu lembro que largaram 2 galinhas, a gente achou uma. E a gente dividiu uma manga, fruta, em 45 pessoas. Era um pouco de baba que vinha ali, né? Porque manga mesmo não tinha mais. Como é que tu ficava à noite, depois de 3 dias, né? Lá no mato, choveu, eu lembro aquela noite, tu pensava assim, mas quando eu for pro Rio Grande eu vou comer um X. Tu ficava com aquilo na cabeça. Tu não dormia pensando em comida, sabe? Tu fica imaginando e sentindo o sabor. O que é isso? É a fissura que a fome traz, né? E traz, claro que traz, né? Tu tá fazendo uma restrição alimentar, tu tá fazendo uma dieta controlada, passa uma moto, tu já lembra da entrega, do iFood, né? É verdade. Tu fica lembrando uma pizza, né? Então tem isso. Hoje a gente tem como tratamento tratar essas patologias que estão na volta, né? Tratar essa parte dos distúrbios também, consumo de cigarro. O cigarro e a nicotina, ela sofre influência de alguns alimentos que aumentam o consumo de cigarro, né? Não vou ter bem certeza quais são agora, não quero falar errado essa parte ali, mas tem um tipo de laranja, se eu não me engano, faz isso. Eu não vou falar porque não tenho certeza, né? Que faz isso aí. E de medicação direta, a gente faz assim. Claro que tem que estudar cada caso. Se tem comorbidades, a gente usa uma medicação que pega a parte dos transtornos alimentares, né? E a anorexia é um dos mais graves, né? A gente até não falou tanto da anorexia, não é tão comum, mas sim tem, 0,5% das pessoas estão aí tem a anorexia, né? E a gente trata essas comorbidades e às vezes especificamente trata somente essa parte.
Eu costumo dizer assim, a gente vai tratar essa tua ansiedade aqui, então, que vem desse transtorno ansioso, a gente vai tratar esse quadro depressivo, tem esse componente obsessivo teu aqui também, você tem essa obsessão, precisa ser tratado, né? Agora melhorou teu sono, o que está faltando? Está faltando porque você ainda usa como recompensa para ajudar até no nosso tratamento teu alimento. Agora a gente tem que ir para lá, agora tem que chegar ali, né? Algumas medicações hoje que podem estar ajudando, não é para sair tomando remédio, pegar remédio emprestado da vizinha, né, da mãe, do filho, porque não vai servir para você. Não vai, Malma, não vai servir. A chance de servir é mínima, né, porque tem que olhar o contexto inteiro. Então, se a gente usar uma das medicações que você usa, que você mexe com dopamina, né, é a bupropiona. A bupropiona pode ser usada, mas se a gente pegar a anorexia tem aumento de dopamina. E o transtorno de compulsão, mano, tem baixa de dopamina. Tá? E o transtorno de anorexia, a bulimia flutua. Então não vai funcionar para todo mundo? Não vai funcionar para todo mundo. Porque a gente ainda tem a serotonina, o glutamato e outros neurotransmissores envolvidos. E a noradrenalina também é aumentada com o uso da bupropiona. Então, bupropiona pode ser usado? Pode ser usado. Mas se eu sou uma pessoa obsessiva, né? Obsessiva pela comida e tal, e enquanto eu não ver o fim do prato, não ficou tudo limpinho, não tá bom, né? Ela come a mais por causa disso. Experimenta usar bupropiona. Vai aumentar essa obsessão. Tu vai comer mais. Tu vai te servir mais e tu vai comer mais. Então, bupropiona pode ser usado? Pode. Da maneira certa, pode ser usado. Outra medicação que é muito usada é a fluoxetina. A fluoxetina numa dose que pode variar em torno de 40 a 60, né? Mas a gente usa, às vezes, doses maiores, 80 até 120 miligramas. Né? Mas aí tem que ter um acompanhamento e tem que cuidar se tu não está fazendo associação com outras medicações. Pode usar fluoxetina? Pode usar fluoxetina. Não solto assim, tem um contexto para usar, né? Outra medicação que ajuda muito é um anticonvulsivante chamado topiramato, né? O topiramato ele faz o quê? Ele segura impulsos. Então aquela pessoa ela é mais impulsiva, Malma, ou ela é mais obsessiva? Ela é mais impulsiva. Então se ela for mais impulsiva, ela é aquela pessoa que não pensa, pega e já bota na boca. Então ela vai olhar o alimento, o que ela vai fazer? Ela vai ganhar aqueles 3 segundos, 5 segundos para olhar e dizer assim, mas eu não estou com fome. Não estou com fome. Será que eu como? Não, mas não estou com fome, não vou comer. Então isso ajuda a segurar a situação do apetite. E nem era fome, nem era apetite. Era o impulso por estar comendo, por estar mastigando, por estar recebendo aquela descarga dos neurotransmissores. Então o topiramato funciona muito bem. Não é para todo mundo, tá? Tem pessoas que com 25 miligramas não conseguem comer, né? Tem pessoas com 400. A gente usava no Ambulim, lá em São Paulo, que é o ambulatório de anorexia e bulimia nervosa, usava até 600 miligramas de topiramato para alguns pacientes com transtorno de compulsão. Tá? Tem pacientes que funcionam, tem pacientes que não vai funcionar, né? Saindo disso, a gente tem outras drogas que a gente pode usar. Uma delas é o naltrexone. O naltrexone você percebeu que a gente usa para quem tem fissura pelo álcool, né? Porque ele bloqueia, ele é um bloqueador opioide. Então ele bloqueia o ópio, que é um neurotransmissor que te dá uma sensação de bem-estar, né? Então ele vai ali e bloqueia o ópio. Então você está comendo a lasanha, mas está recebendo a mesma carga de recompensa do cérebro que se estivesse comendo alface. Então, como o cérebro não dá aquela recompensa, tu não recebe aquela recompensa, aquele alimento, né, vai sendo percebido como um alimento não tão palatável. Tu vai deixando. Isso é usado no álcool, né? A pessoa que tem transtorno por uso de álcool, né, ela para de beber usando essa medicação, porque o álcool não dá mais aquele prazer que dava. Então ela vai e para de beber, né? Tanto o álcool quanto o álcool associado à cocaína, a gente usa a naltrexone, porque a cocaína também está envolvida na questão do ópio, né? E pode ser usado na transtorno de compulsão alimentar, porque se percebeu quanto usava para os pacientes que
tinham problema com álcool, com o alcoolismo, tinha alguns que não conseguiam se alimentar. Perdia a fome, né? Perdia a fome. O que que está envolvido também a rota metabólica da glicose, da tiamina, que é a vitamina B1, eles perdiam a fome. Então foi percebido isso e hoje a gente pode usar, né? Tem algumas medicações que têm associação de naltrexone, vem pronto, né? Naltrexone, né? Não vou falar os nomes comerciais, mas vem o naltrexone junto com o bupropiona. Eu acho meio perigoso. Até hoje, todos que eu vi, para mim, nunca encaixou, né? Porque tem que dar muita coisa certa para você pegar 2 ali e dizer que deu bem certinho para aquele paciente, né? Então, até hoje eu não vi nenhum que chegou tomando, que está afundando, que ó, esse aqui a gente vai tirar, né? Depois tem aparecido algumas medicações que são usadas para diabetes, né? Que influenciam na rota metabólica da gente captar aquele açúcar que está circulando no sangue e que vai sendo depositado na forma de gordura. Tudo que você come vai ser quebrado em açúcar, né? Tirando as proteínas, que a gente vai ter uma dificuldade maior em tirar a caloria das proteínas. Então, tudo que tu comer um carboidrato, tu vai transformar em açúcar. Não, mas o arroz aumenta a minha glicose, irmão. Claro, tu vai quebrando o amido, e tu vai chegando, então, na glicose, que é o nosso combustível. A glicose, depois que ela está circulando ali, depois que ela já deu aquela saciedade, que a gente tem aquele combustível rápido, né? Por isso da sobremesa, do docinho, né? Para dar aquele combustível rápido. Agora a insulina começa... A insulina começa a retirar aquele açúcar circulando e começa a depositar em forma de gordura, de reserva. Né? Então a nossa gordura é uma bateria de energia, a nossa bateria. Que quando faltar, a gente começa a quebrar aquela caloria ali. Existem medicações que entram nessa rota metabólica para tentar impedir de você armazenar esse açúcar na forma de gordura. Existem medicações que entram ali, são usados também para diabetes, que fazem a eliminação do próprio açúcar pela urina, né? Tem uma medicação que ele elimina em torno de 76 gramas de açúcar pela urina. É uma bola de açúcar, né? Claro que não vai sair a bola de açúcar pela urina, né? Mas consegue eliminar essa quantidade de açúcar que deveria ser armazenada. Não é porque você comeu 1 quilo de batatinha que tu vai engordar 1 quilo. Não é assim que funciona. Tem aquela ideia de comer 1 quilo de batatinha, né? Fez uma compulsão, que nem chega a ser uma compulsão, comeu a mais numa festinha, não vai engordar 1 quilo. Então tem medicações para isso. E aí tem outras medicações que eu não uso no consultório, né? Eu prefiro passar para quem sabe usar. Se eu não sei fazer, eu passo para quem sabe usar. Que são as medicações, são algumas medicações injetáveis que tem hoje em dia, que o endocrinologista tem usado, a maioria delas também serve exatamente para essa rota metabólica, né? Então tem vários nomes comerciais por aí, né? Tá surgindo novos nomes comerciais, né? Toda hora está surgindo um novo. Eu não uso, né? Mas tu vê que tem uma evidência muito boa. Né? De primeiro tinha alguns comprimidinhos que a gente usava lá, né? Até ali eu vou, até onde eu tenho segurança e conheço a medicação eu vou, né? Quando entra numa parte mais do especialista, eu não sou especialista naquele, aí eu passo. Então sou outro especialista que não vou falar o nome aqui, mas Sim. Né, conhecido aí nosso, né, que aí acaba dando essa assistência lá, né? E a gente tem muito disso com o endocrinologista e a parte psiquiátrica junto, né? Às vezes ela já entreguei, ela coloca lá então o remedinho, né? Vem para mim, eu dou uma ajustada e devolvo para ela, né? Para endocrinologista e ela mexe nessa parte aí. Tem bastante coisa. Outra coisa que está vindo agora é a neuromodulação. A neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana, né? Eu fiz a formação nisso lá em São Paulo e a gente tinha até pouco tempo indicação só para 2 coisas, né? Que era depressão refratária, né? Fazendo estimulação, né? Hotspot, córtex pré-frontal esquerdo, com uma bobina relativamente plana, fazia estimulação para melhorar quadros depressivos. E alucinação auditiva refratária em esquizofrenia. Percebe? É bem
restrito, bem específico, né, para essas duas coisas. Se estudou os transtornos de compulsão, mas como são lá nos núcleos da base, a onda precisa atravessar até 5 centímetros e é mais difícil mesmo para a bobina côncava. Mas tem se estudado para os transtornos de compulsão alimentar para começar a inibir os sistemas de recompensa. Inclusive, né, hoje a gente tem alguns tratamentos fugindo da parte da medicação, né, com simulação de realidade virtual, né? A pessoa está ali naquela parte na parte alimentar e ela tem experiências alimentares sem estar se alimentando e conseguir regular essa questão da ingesta e da alimentação. Tem IA que está sendo desenvolvida para controlar o que você come, né? Exatamente bem como funciona, eu não sei, mas eu sei que estão com essa situação de inteligência artificial também. A parte da neuromodulação eu acho bem interessante, né? Porque dentro do nosso cérebro, o que é? Impulso elétrico, né? E o impulso elétrico, às vezes, para passar de um neurônio para o outro, ele passa através dos neurotransmissores, são moléculas químicas. Então, a gente tem a parte química, que é onde a medicação atua, e a parte elétrica, né? Quando tu fala em medicação, tu pensa em neurotransmissor, basicamente neurotransmissor, né? E alguns canais de cloro, alguns canais iônicos que tu pode também hiperpolarizar eles, né? Que é o caso que o álcool faz isso. Mas tu pode usar também a neuromodulação elétrica. Então, através de uma corrente induzida elétrica na cabeça, a pessoa não toma choque, né? É um campo elétrico. Né? Não é muito diferente de você botar o celular aqui do lado, né? Mas tem uma frequência certinha que induz um campo elétrico lá. Lembra lá do segundo grau, campo elétrico para cá, corrente para cima, aquela situação. Então, induz uma corrente onde precisa induzir e aquilo tem modulado essas respostas alimentares. Tem muita acetamina. A acetamina, né, está sendo estudada também para transtorno de compulsão alimentar. A acetamina ela é uma droga usada inicialmente até a década de 70 somente como uma medicina, salvo engano, só como anestésico. Né? Fazia anestesia, fazia acetamina. E hoje em dia se percebeu que em doses baixas tem um poder antidepressivo enorme. Em 2 horas tira da depressão. Né? Quero ver se eu trago isso até o final do ano aqui para a videira. Tá? E está sendo estudado a acetamina agora para os transtornos também de compulsão alimentar. Né? Então é o que eu consegui lembrar do que a gente tem. E as técnicas também de psicoterapia. As técnicas de enfrentamento, mindfulness, né? Terapia cognitiva com essa situação da visão de realidade virtual aumentada, né? Tem essas técnicas aí. Que eu lembre, assim, agora é isso. Não, excelente. Daqui a pouco, quem sabe, eu me lembro de mais alguma coisa. É bem importante essa questão da psicoterapia, porque a pessoa tem que trabalhar os hábitos, né? Mudar o estilo de vida para justamente quebrar os gatilhos da compulsão, porque existem alguns padrões de repetição, né? Então, normalmente o que eu visualizo em consultório é sempre no mesmo lugar, ou sempre com o mesmo alimento, ou um determinado gatilho, né? Acontece algo no dia da pessoa que desperta. Então, se não tiver uma mudança ali desse estilo de vida, mantém aquilo ali. Mantém o padrão, né? Então, é a medicação aliado à psicoterapia, aliado à nutrição, que em algum momento vai chegar nesse ponto de trabalhar isso. Preciso. Vejo que em muitos casos a gente não consegue atuar só com a nutrição, porque as questões estão num campo mais psiquiátrico, né? Então, a pessoa até sabe o que ela deveria fazer, ela tem toda a noção do que é o correto, o que é o saudável. Mas quando ela não consegue fazer, né, tem algo maior, é porque realmente tem que dar essa atenção além. Né? E é como você falou, como a gente come todos os dias, às vezes é difícil lidar, porque o que é o saudável, o que é o normal e quando que passa dessa linha da normalidade e começa a trazer essas deficiências, como você comentou. A gente tem também, mas foge um pouquinho da psiquiatria, que são as cirurgias, né? A cirurgia com colocação do anel no estômago, que faz uma restrição reversível, né? A retirada de parte dele, uma derivação, você faz um atalho no intestino, que é o bypass, a colocação de balão intragástrico, né, que dá um volume ali, para você ter um pouco de alimentação, uma pressão no estômago e gerar
a diminuição na alimentação, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu percebo, são pacientes que, quando eles têm algum tipo de câncer no estômago, eles não comem, né? E eu percebia muito isso. E o meu pai teve, né, há 2 anos atrás, teve o câncer no estômago e ele ficou 60 dias sem comer. Sem comer nada. É óbvio que a pessoa não resiste, né? Foi passado sonda para alimentação, mas não descia nada, ele não tinha fome nenhuma, né? O corpo pedindo ali, né? A parte física pedindo, né? Mas essa inibição enorme da alimentação. Então tem um gatilho direto, mecânico ali no estômago para fazer isso, né? Claro que ele acabou falecendo, mas essa questão do estômago em si, da estrutura do estômago, está intimamente ligada com essa parte cerebral e com os transtornos alimentares, né? Eu não sei até que ponto se evoluiu para entender exatamente, né, que parte ali, né? Qual é a parte, onde é que está o sensor ali que diz deu, né? A gente tem na parte da pressão do estômago, a gente sabe que tem, né? Mas se fosse só isso, tu colocava o balão e resolvia. Tu fazia a cirurgia e resolvia, né? Então deve ter alguma coisa mais mecânica ali ligada nessa situação de regulação de saciedade. E toda a resposta hormonal, grelina, leptina, os próprios hábitos que vão além da fome, ou quando a gente come sem fome, que são outros mecanismos. Então, seria um assunto que a gente teria uma tarde inteira para debater. Quem sabe mais uns 3 episódios dê para falar o mínimo. Mas é porque a mente humana é incrível, né? É um assunto que sempre me desperta muito interesse porque nós somos emocionais, somos psíquicos, somos sociais. É sempre uma interação entre todas essas áreas, né? E eu ficaria aqui mais horas conversando sobre, mas nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. E eu sempre termino os episódios perguntando para os meus entrevistados, já que estamos na cozinha, os seus pratos favoritos. O que despertava a afetividade positiva, um comer emocional positivo na tua vida, ou algo que você gosta de cozinhar, algo que alguém fazia para você, o que te traz essa memória? Eu lembro da época de casa, né, logicamente, que a gente começa a aprender o que é bom, o que não é. Eu gostava de um prato muito sofisticado, chique, assim, carne com batata. Que ótimo! Carne com batata e molho, né? Bom, tem a proteína ali, carboidrato ali, né? Vegetal do tomate. Vegetal tá o tomate ali, né? Gostava muito disso. Depois a minha mãe fazia batata, acho que todo mundo gosta, né? Batata tá ali. Ela fazia com galinha, assim, botava batata, queijo, grelhava aquele negócio. Eu comia muito aquele negócio ali. Hoje eu já gosto mais de proteína mesmo, né? Carne, clássico. Carne. Né? Mas quando eu vou pro Rio Grande do Sul, eu não como carne, eu como X. O X lá é diferente, até tenho feito uns aqui, né? E não encontrei aquele X aqui, mas aqui é mais os hambúrgueres, assim, né? Mais gourmet. Lá é o X, então eu gosto muito do X. Legal. Eu sempre peço para que vocês mandem, né? Os entrevistados todos mandem as suas receitas preferidas. Então, essa carne com batata a gente vai querer saber como faz, porque a gente vai montar um e-book no final desses episódios com receitas e dicas e histórias aí dos nossos entrevistados também. Certo. Dr. Malman, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Por trazer todas essas informações importantes. Gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para quem hoje quer ter uma relação mais saudável com a comida, estável, sem que ela traga esse peso, traga essa culpa. Então, uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, além de tudo que a gente tem visto que tem evoluído a medicina, os tratamentos, a parte de nutrição, tudo isso, a pessoa vai ter que tomar uma decisão, que isso passa além da vontade, né? Ela tem que ter a decisão, né, que ela vai querer mudar esse estilo de vida e compaixão. Se ela tiver isso, ela vai conseguir. Então não adianta só a medicina, não adianta só a parte nutricional, ela vai precisar ter a compaixão ali por ela para conseguir mudar tudo isso. Já dizia Sêneca, faz parte da cura o desejo de ser curado. É isso aí. Perfeito! Dr. Malman, muito obrigada.
E assim nós terminamos mais um episódio do podcast Tem Conta na Cozinha. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que podem ter interesse nesse assunto. Deixe o seu like, deixe os seus comentários e ativa o sininho para receber as novas notificações aqui do canal. Um beijo e até a próxima!